Olá, bom dia. Hum, eu não sei isso aqui. Cria uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você. Bom, gente, não sei o que que é isso aqui. Ai, o que que tá acontecendo? O que que eu faço aqui? Tá tudo certo, porque tem uma seta aqui para baixo. Ok, aqui. Ah, acho que deu certo. Bom dia, bom dia. Acabei tendo um imprevisto aqui de urgência e acabei me atrasando um pouquinho, mas bom dia. Hoje aqui talvez seja um tópico, né, que as pessoas fiquem, que o tópico da live de hoje é Deus, ciência, consciência, saúde e possibilidades. E o que será que tudo isso tem a ver, né, com isso? E faz tempo que eu tô querendo fazer essa live, faz muito, muito, muito tempo que, enfim, e cada dia tudo isso se torna muito mais, como que eu posso dizer, muito mais claro para mim essa unicidade. Bom dia, bom dia. Eu tive um imprevisto, Gê, por isso que, enfim, precisei ajudar numa coisa aqui e acabou meio que urgência. E eu acabei atrasando um pouquinho, mas eu falei assim, vai acontecer. Aquelas coisas que parecem assim, né, que o universo vem e o nosso inconsciente, enfim, a gente acaba criando obstáculos para que aquilo não ocorra, na verdade, mas não, a gente não desiste, na verdade. E então o tópico dessa live é algo que eu desejo falar já faz algum tempo sobre isso. E cada vez vem se provando mais verdade, mais verdade para mim no meu mundo, e eu enxergo essa conexão entre tudo, e eu só gostaria de compartilhar isso com todo mundo e convidar as pessoas também a enxergarem essa unicidade que é o mundo que a gente vive, que as coisas não estão separadas, né? Não existe essa separação que a gente acha que existe. Por exemplo, Deus é uma coisa, ciência é outra coisa, possibilidades é outra coisa, saúde é outra coisa completamente separado. Na verdade, é tudo uma coisa só. Não existe separação, nós não existimos. Nós não existimos de formas, as coisas não estão separadas. Existe essa unicidade. Quando a gente fala, é muito maluco, e eu não quero ficar viajando na maionese, né? Colocando todas essas coisas assim, mas não, é só realmente um convite para que a gente possa expandir isso que essa nossa visão, ao invés de nós ficarmos enxergando as coisas em caixinhas, em gavetinhas, em quadradinhos, como se as coisas não estivessem interligadas. Porque, por exemplo, quando você machuca o dedo do pé, por exemplo, você acha que, não, tudo bem, eu machuquei o meu dedo do pé e é só o meu dedo do pé? Você acha que o que acontece no seu dedo do pé não afeta o seu dedo da mão? Não afeta o seu cérebro? Não afeta a sua cabeça? Não é verdade, né? Porque a gente não tem sangue para o dedo do pé. Nós temos sangue no corpo. Então, o sangue que passa no dedo do pé, passa no dedo da minha mão, passa no meu rim, passa nos meus olhos, passa em tudo, passa em mim por inteiro. Então, você acha que quando você faz uma escolha, isso só vai, entre aspas, afetar você? Não, afeta o mundo inteiro. É por isso que né, a gente conhece, para quem é de Access, sabe que tem aquele livro escrito pelo Dr. Dan Heer, que quando você muda o mundo. Porque as coisas não estão separadas. Existe essa unicidade no universo. Existe esse todo no universo. E aqui não é sobre religião. Eu não estou querendo colocar, seja católico, seja protestante, seja judeu, seja muçulmano, e favor, pró, contra. Não é nada disso. Porque isso daí isso daí são caixinhas para mim. Na minha visão, as religiões são caixinhas que
colocam, que fazem com que a gente escolha. Por exemplo, assim, qual é o supermercado que você compra? Ah, eu gosto do Carrefour. Aí você gosta do quê? Ah, eu gosto do Oba. Aí você gosta do quê? Eu tô falando de coisas assim, né, que tem aqui. Ah, eu gosto, sei lá, do Pão de Açúcar. Então, assim, isso aí são só como se fossem, assim, marketing de algo, né? Onde você tem acesso a alguma coisa do seu jeito. E é o tempo todo, né? Então, para mim, isso aqui não é sobre religião. E se você chama esse algo maior de universo, ou se você dá um outro nome maior, aquilo que eu chamo de Deus, tá tudo bem também. Não tem erro em nada disso. É só realmente um convite. E aí, eu tô muito feliz porque faz pouco tempo, alguns meses, que eu consegui, de fato, trazer mais a presença de Deus de uma forma, como que eu posso assim, não diria mais íntegra, mas a presença de Deus de uma forma mais contundente. Ele sempre existiu na minha vida, né? Isso sempre existiu na minha vida. E por muitos anos eu fui eu passei por inúmeras religiões buscando pessoas que talvez tivessem. Porque, por exemplo, assim, quando a gente fala de maçã, todo mundo tem uma ideia, né? Maçã verde, maçã vermelha, maçã redonda, madura ou não. Todo mundo tem essa concepção quando a gente coloca maçã, né? Ah, Tatá tá aqui. Oi, querida. Cris. Lindas. Então, assim, então quando a gente fala de maçã, todo mundo tem uma ideia pré-concebida de maçã, né? Quando eu falo, corta uma maçã ao meio. Então você mais ou menos forma na sua cabeça, amor meu, a gente forma na sua cabeça o que é aquilo, né? Bom dia, Tatá, bom dia, amor, e bom dia. Então, assim, a gente forma na cabeça a ideia de alguma coisa. Agora, quando falavam de Deus, assim, o meu Deus, ele sempre foi tão gigante, ele foi sempre tão magnânimo, magnífico, gigantesco, pai de tudo, pai de todos, que quando falavam daquele Deus que pune, daquele Deus que castiga, daquele Deus que fala para você, você veio aqui, isso está acontecendo com você porque você tem que pagar por isso. Sabe assim, aquele choque, né? Aquela coisa de que eu falava assim, não pode ser isso. Que pai que cria, né? Que dá vida, que faz essa maravilha que é o universo que a gente vive, que é tudo que a gente experiencia, que é a natureza, o céu, a nuvem, o nosso corpo, essa perfeição de sincronicidade, de tudo, de perfeição, porque quando a gente olha uma árvore, a gente fala, uma árvore, tem raiz, tem folha, né? Mas não, quando você está disposto a olhar para o universo, para o sistema, para o ecossistema de uma árvore, como elas se comunicam por baixo do solo, como tudo isso é possível, como quando a gente engole toma um gole de água ou come qualquer coisa, como tudo isso se processa dentro da gente para oferecer pra gente. Quando você pensa numa célula, quando você pensa num órgão, é tudo tão perfeito, é tudo tão perfeito. Como é que algo que tenha criado tudo isso deseja sofrimento? Então era muito incongruência para mim tudo isso. Então para mim era como se nós estivéssemos falando de alguém falasse maçã e na minha cabeça viesse um abacaxi, tipo assim, né? Ou uma jaca, tipo assim, corta a maçã ao meio, tipo assim, como que eu vou cortar uma jaca no meio, né? Ou então assim, um computador, como que eu vou cortar isso no meio? Não tinha isso. E da mesma forma, ao contrário, quando eu me referia a Deus, as pessoas também ficavam perdidas, porque como esse ser, né? Como que você leva
essa conscientização, gente, olha isso, né? A consciência, a conscientização das coisas é o que te traz a consciência, porque a consciência tá aqui, disponível para todo mundo. Não existe um stop na consciência, não existe uma pausa, não existe um break. A consciência fala assim, gente, vamos dar um tempo aqui no universo? Para tudo agora que eu quero dar uma descansada. Não existe isso, não é verdade? Tá o tempo todo aqui, tá o tempo todo disponível pra gente. Tudo isso. Então, quando a gente traz isso e quando a gente começa a perceber, percebe a grandiosidade da vida, percebe isso, percebe o quão... eu quero falar importante, mas não é assim essa importância que a gente dá, mas é grandiosidade, é beleza, é maravilha, é vida vivida, sabe? Existe tanta perfeição no nosso sistema, no nosso corpo, que Deus criou também, porque existe. Como que a gente se comunica? Né? Como é que... Olha só, tem um... Bom, eu tô misturando tudo aqui na minha cabeça. Tem uma série que se chama... Como que é? A Era dos Dados. Nessa Era dos Dados, eu fiquei sabendo que tem tipo um passarinho, tipo um pardal, que ele sai lá dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, em algum lugar assim, eu não lembro especificamente de onde, e em determinada época do ano, e ele não era estudado. Por quê? Um bichinho tão pequititico assim, pra que estudar? Vamos estudar tucano, vamos estudar não sei o quê, né? Não, brincadeira, mas assim, ele não era estudado. E alguns pesquisadores resolveram estudar. E para maravilha dos pesquisadores, para surpresa e maravilha dos pesquisadores, porque daí eles colocam, né, aqueles chipzinhos e conseguem detectar quando o passarinho está e aonde está, né? E o que o passarinho, por onde o passarinho está voando. E olha só o que aconteceu com esse passarinho, pitititico assim. Ele saía do sul dos Estados Unidos, cruzava o oceano e vinha para a Amazônia. Voava não sei quantos 1000 quilômetros sem parar. Sem parar. Porque onde é que tem um pit stop? Né? De lá através do oceano. Será que ele parava, fazia um pit stop em algum navio, em alguma coisa assim? Exato, uma inteligência, mas isso daí é essa comunicação que todos nós temos, né? Que todos nós, essa conscientização, esse radar, essa percepção. Porque daí eles ficaram intrigados. Porque era uma época que o passarinho estava voando, ele sempre se deslocava uns 2 meses antes de uma grande catástrofe. Porque as aves mudam de lugar. Então, tipo assim, as aves sabem quando é que vai ficar frio para elas migrarem. Elas sabem quando elas têm que buscar comida em outro lugar. Como é que elas sabem disso? Tem alguém dizendo isso para elas? Vai pro Brasil, vai pro norte de não sei de onde. Não, não tem isso. Existe essa percepção, existe esse algo a mais. Existe essa coisa que a gente vê, mas não enxerga, né? Então essa coisa que a gente vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta, a gente sente, mas tem essa percepção, esse discernimento, que todos nós temos isso. Só que a gente vem cada dia mais se robotizando com tudo. Então, quando eu começo a olhar para tudo isso, eu enxergo Deus, né? E a ciência? A ciência está aí para justamente estudar, mostrar isso para gente. Esses pesquisadores, por exemplo, isso é ciência. São apenas seres humanos que colocaram, tipo, uma rede, né? Para poder prender esses passarinhos, para poder colocar um chipzinho, para poder estudar tudo isso. E aí eles ficavam intrigados, por quê? Porque era justamente numa época de acasalamento, de procriação. E eles falaram assim, mas não é época deles saírem. Não é época deles migrarem. Por que eles vão sair agora, justamente na época de acasalamento? E aí eles começaram a perceber, olha só, eles começaram a perceber que eles migravam sempre um X%
período de tempo, mais ou menos entre 2 a 3, 4 meses antes de uma catástrofe natural. Então, as catástrofes naturais, elas ocorrem de uma hora para outra? Será que o que é que nós não estamos percebendo? O que é que tanto a gente bloqueou esse nosso sistema? Tem um sistema, todos nós temos, que é o sistema mesolímbico, que ele funciona como essa ponte entre essa percepção que a gente tem e o nosso corpo. Então, que esse sistema mesolímbico, ele é formado pelo hipotálamo, pela pineal, hipotálamo, hipófise e a pineal. Então, esse campo, esse sistema é o que faz essa ponte pra gente. Então, olha só, que traz pra gente essa ligação com a consciência, onde todas as informações estão disponíveis pra gente. Não em palavras. E existem formas de a gente praticar isso. Da mesma forma que esses pardais, esses passarinhos, eles podem perceber essas catástrofes naturais, porque daí eles perceberam, né? Foram anos de estudo, obviamente, né? Porque, enfim, eles perceberam que o passarinho ele tinha migrado mais cedo. E aí eles ficaram falando, mas o que é que vai acontecer? E aí teve um furacão, sei lá, eles conseguiram, porque daí eles entraram em contato com o Sistema Nacional lá dos Estados Unidos, né, de catástrofes naturais, e aí realmente teve uma catástrofe natural que eles conseguiram provar que os passarinhos conseguiam prever quando aquilo ocorria. Porque eles migravam, eles saíam de lá. Para quê? Sobrevivência. Então, olha essa percepção. Existe uma informação que está disponível para todos. Nós só precisamos desenvolver. É uma musculatura, mas não é um músculo, né, de fibras, né, não é formado por essa musculatura, né, essa matéria, mas sim por outra forma de nós podermos, porque tudo aquilo que a gente não desenvolve, atrofia. E a gente vem atrofiando isso, gente. É essa, na verdade, a conscientização que eu gostaria de trazer de Deus, que é o criador de tudo, né? O campo de energia escalar. Ok, Adriana, eu não conheço essa terminologia, mas obrigada, eu vou pesquisar sobre isso. E assim, então assim, Deus, nessa magnitude dele, assim, nessa coisa de o Criador, né? Do que vocês chamam, gente. Por isso que também, durante muito tempo, eu chamei essa força, esse algo maior, de universo. Porque quando a gente chama de universo, qual é o tamanho do universo? Gigante. O que o universo faz para você? Tudo. Então, quando para mim é o campo onde tudo já existe. Ok, então, obrigada! Então, assim, se o universo é infinito, se o universo faz tudo para você, então, para mim, como Deus, meu Deus, ele é infinito, ele tá lá, ele faz tudo para mim, ele tá sempre ao meu favor, ele tá sempre querendo mais para mim. E as pessoas ao meu redor, eu não tô generalizando no sentido de que todo mundo faz assim, né? Mas a maioria das pessoas com as quais eu convivia, e convivo ainda até hoje, né? Não que sejam as mesmas pessoas o tempo, né, durante toda a minha vida, mas assim, eu encontro muito mais pessoas onde falam dessa limitação de um Deus limitador, de um Deus punidor, de um Deus que cobra, de um Deus, enfim, né? Essa energia que não faz sentido de ser meu Deus. Então, cabia para mim a palavra universo para me direcionar a essa energia que agora eu empoderei como sendo Deus, para mim, entendeu? Eu não preciso mais me referir, sim, um universo.
Claro, o universo, mas também é Deus, né? Porque essa coisa é Deus, Deus é o Criador, Deus está lá para oferecer para mim essa conexão com esse todo que a gente pode ter. E a ciência tá ali para simplesmente, tem tudo isso que a gente passou, a ciência a gente direciona, sim, existe a possibilidade de você direcionar a pesquisa para obter o resultado que você deseja, né? Existe isso, porque você pode, por exemplo, fazer um bolo e fazer o bolo e o bolo dá errado, e você pode provar que aquilo não funcionou. Mas você, de repente, não colocou o fermento certo. De repente, você abriu o forno, o bolo murchou. E, de repente, você pode, então, propor uma outra forma de você fazer o bolo e o bolo dá certo. Mas se você deseja provar que aquela receita está errada, você vai encontrar meios de provar que aquela receita está errada, né? Mas se você continuar pesquisando, buscando e estiver disposta a olhar para o todo, aquilo pode mudar. Então, assim, eu amo ciência. Para mim também, Simone, vejo dessa forma. Que ótimo! Oi, Marcinha! Quanto tempo! Então, assim, quando eu vejo a ciência um presente para a humanidade, eu de fato vejo isso. E sim, a gente direciona? Sim, tem pessoas que direcionam sim, e também tá tudo certo, né? Aí, quando a gente une, a gente consegue enxergar esse presente. Obrigada. Quando a gente consegue enxergar esse presente que Deus é, e quando você olha como o universo funciona, porque é antinatural a gente ficar estático. Porque se a gente, que nem eu tenho aqui uma janela onde tem árvore, né? Se eu todos os dias, mesmo que eu venha aqui no mesmo horário, X horas, qualquer hora, 7 da manhã, e todo dia, por 365 dias no ano, eu vier aqui na minha janela e tirar uma foto, eu vou ter 365 fotos diferentes. Porque um dia existe a temperatura, existem as estações do ano. Existe o vento, então modifica a árvore. Um dia cai uma folha, um dia tem uma formiga, um dia tem um pássaro, um dia está nascendo uma folha. Então existe essa dinâmica da natureza. Então nós ficarmos parados, para o seu corpo. Não tem como. Para o seu coração. Para, né? Você morre. Tem como. Aí acabou você. Né? Mas assim, para de respirar. Você vai começar a ficar roxinho. Então assim, existe. Nosso corpo não para. O nosso corpo não para. Então, achar que nós estamos separados desse todo, achar que essas coisas estão desconexas, não. Tudo isso existe uma sincronicidade, tudo isso existe uma comunhão. Então, Deus, ciência, a consciência traz para a consciência está aqui, para a gente disponível 24/7, né? E ela, com a conscientização de tudo isso, existe pra gente apenas possibilidades. Só possibilidades. Inúmeras possibilidades. Mas, Simone, e a saúde em tudo isso? Gente, a saúde, porque muitas pessoas acham que... E eu sempre tive essa coisa da saúde, porque eu desejo viver... Foi muito engraçado. Desde jovem, eu queria viver 120 anos. E agora eu tô com um alvo um pouquinho maior, 150. Né? Mas, e eu adorei, porque outro dia outro dia faz um tempo, né? O Gary também falou assim, Gary, eu também quero viver 150 anos. Então, assim, a gente precisa cuidar da carcaça, né? Eu preciso cuidar disso. E Deus fez tudo isso, porque quando você olha para a forma como Deus fez, e somos nós homens que a gente vem desfazendo as maravilhas do funcionamento da criação de Deus.
né? Com tudo que a gente vem fazendo. Então, assim, a saúde, ela está totalmente conectada com toda essa dinâmica do universo, com toda essa dinâmica do mundo, com toda essa dinâmica. Porque se você parar e pensar no seu corpo, ele não para, tanto quanto a Terra. A Terra existe, a energia da Terra, essa energia gerativa que é o tempo todo. E o nosso corpo, existe essa comunhão, essa conexão, essa sincronia da energia do nosso corpo com a energia da Terra. Então, assim, a saúde, ela não é ausência de doença. Porque você pode ainda estar num desequilíbrio, o que não existe ainda uma doença, mas existe alguma coisa onde não existe essa total sincronia com essa energia magnânima que é a energia da Terra. Então, quando você tem essa conscientização de que tudo está ligado, dessa perfeição que Deus fez, assim, a saúde ela só é um resultado de tudo isso. A saúde, quando você enxerga essa beleza e quando você enxerga assim, então, e não é uma visão muito agradável, eu tenho que falar, porque eu tenho tido, assim, eu tenho enxergado tantas coisas eu coloco, assim, desse sistema de como tudo funciona, porque não tem como a gente, tem como, na verdade, assim, tem como, né? Tem como, mas quando eu olho para tudo, e o que o homem criou, essa ganância, esse desejo de controle que nós temos, né? Que o nosso corpo, não adianta a gente não existe força de vontade que vença a bioquímica, a nossa química interna, a bioquímica, a química da vida, a química que ocorre dentro do nosso corpo, porque existem cascatas de reações químicas acontecendo o tempo todo no nosso corpo, o tempo todo, não tem como parar, o nosso corpo não para, então o nosso corpo não para de produzir aquilo, e adivinha o que controla tudo isso? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas Simone, você não é do Axis? E Axis não fala que pensamento e sentimento... Sim, mas isso é como um ser, né? Isso é como um ser. Um ser não funciona através disso. Um ser não funciona através disso. É o corpo que sente. O ser percebe. Mas é essa percepção que a gente vem bloqueando. Porque quando você olha lá atrás, bem lá atrás, como é que os faraós, na verdade, eles conseguiam prever que haveria seca ou que não haveria comida para todo mundo e ordenavam estocar comida. Não existia um celular. Deixa eu olhar aqui como que vai estar o tempo daqui não sei quanto tempo. Não existia isso. Então, existia muito mais dessa percepção. Então, a musculatura da nossa percepção, desse nosso sistema que conecta essa informação e o nosso corpo, muito mais desenvolvido. E é isso que a gente vem perdendo. E quando a gente fala aqui, e Deus é tão perfeito, e a ciência consegue provar tudo isso pra gente e trazer conscientizações e levar a gente para mais, acessar mais a consciência, nos conectarmos mais à consciência, possibilitando mais saúde para o nosso corpo, que o que acontece? Nós temos acesso a esse sistema mesolímbico 20 minutos antes da gente dormir e 20 minutos assim que a gente acorda. Sabe quando você tá para dormir e quando você tá para acordar? É quando você consegue mais fazer essa conexão daqui com aqui. Então é por isso que você pode perceber no Axis também, né? Para quem é de Axis. O que eles falam? Fale 10 vezes antes de dormir e 10 vezes ao acordar. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Por quê? Porque é o momento onde você está conectando com o todo aqui. É o momento onde você está conectando com tudo aqui.
É a ciência a nosso favor. É a ciência trazendo essa coisa de Deus pra gente, que é essa coisa magnânima, o presente de Deus, onde disponibiliza aqui todas as informações que a gente precisa para o nosso corpo. Então, esses 20 minutos que antecedem o sono e os 20 minutos que pós você acordar, é um momento onde o seu sistema você tem a maior comunicação com o seu sistema mesolímbico, que é essa ponte entre o todo, a informação, o universo, Deus, da forma como você quiser trazer isso, e o seu corpo. Então, durma com uma pergunta, mande isso e acorde, programe, faça uma programação para você mesma fazer do seu dia, da como você quer que seja, de tudo isso. Para quê? Para que você de uma forma não cognitiva. Eu não gosto de falar de uma forma inconsciente, porque inconsciente te coloca numa posição passiva, né? Não fui eu que fiz, foi inconsciente. Não. Na verdade, é não cognitiva, onde você não está usando a razão para atuar. Mas você sim, você deu um comando, porque todo o nosso sistema, nosso ecossistema interno, ele só funciona através de um impulso, de um estímulo. Então, o que é que você está alimentando aqui? Com o que é que você alimenta a sua cabeça que faz com que as reações, essa cascata de reações aconteça no seu corpo? Porque o seu corpo, ele não fica doente da noite para o dia, a menos que você quebre uma perna, óbvio, né? O seu corpo, da mesma forma, ele não sara da noite para o dia. Existe um processo. Né? Existe todo um processo, existe uma cadeia de coisas. E você sabe que quando você está feliz, o seu corpo é um. E quando você está triste, a sua percepção física, corporal, ela é outra. Então, o que desencadeia? É óbvio que existe uma sequência de reações de substâncias sendo produzidas quando você está feliz. Existe uma outra sequência de substâncias sendo produzidas no seu corpo quando você está triste. E o que desencadeou isso? Aquilo que você colocou aqui. Aquilo que você colocou aqui. Então nós somos o criador do nosso corpo. Nós somos o criador da nossa vida. Nós somos o criador da nossa saúde ou da nossa não saúde. Tudo isso está ligado. Existe essa perfeição divina criada pra gente. Não existe separação, gente. É tudo um. Então, na verdade, é a gente olhar para tudo, para tudo. Você, assim, saúde é um estilo de vida. E estilo de vida está relacionado a escolhas. Ou... Thaís! Oi, Thaís! Era pra gente... Faz tempo que a gente tá planejando um encontrinho, olha só onde a gente veio se encontrar. Então, quando a gente planeja... saúde é estilo de vida. Estilo de vida está relacionado a escolhas. Ou seja, saúde está relacionada a escolhas. O que é que você vem escolhendo? O que é que você vem escolhendo? Porque é muito engraçado quando as pessoas desejam alguma coisa, elas falam que desejam alguma coisa. E o que você está disposta a fazer para conseguir aquilo que você está dizendo que está desejando? Até mesmo saúde, né? Eu sei que isso não faz bem para mim. Ah, mas eu gosto. Tá tudo certo, né? Mas assim, então toda você falar, sabe assim pra mim? Ah, Deus vai me dar saúde. Por favor, Deus, me dá saúde, pelo amor de Deus. Deus tá dando pra você. É você que está negando. Deus fez você perfeito. Deus fez cada célula do seu corpo. Tudo isso, o funcionamento do corpo, ele é perfeito, do jeito que é. Do jeito que é. Nós é que interferimos nisso. Nós, com aquilo que a gente coloca aqui, dia após dia, minuto após minuto, é o que a gente muda nas células do nosso corpo. Nós somos os únicos que podemos fazer isso. Então, o convite de hoje é que a gente comece a enxergar
Escolha epigenética. Exato, Adriana! A epigenética está em tudo. E depois eu vou fazer uma outra live falando de epigenética, né? Porque tem muita coisa que... Tem várias pessoas que falam assim... Ah, mas meu pai teve diabetes, então eu vou ter diabetes. Ou minha mãe teve, sei lá, câncer, eu vou ter câncer. Gente, existe uma diferença. Graças à descoberta, né, do genoma... há vários anos atrás, então a gente consegue diferenciar. Hereditariedade é diferente de genética. Algo pode ser genético ou hereditário. Não é a mesma coisa. Você pode ter recebido, mas ele não é genético. Então você pode ter recebido essas informações dos seus pais, mas não é uma coisa genética. É uma informação, onde os genes, eles podem estar ativos ou não, ligados ou não, e aí como chama? Aparece, nossa, deu um branco aqui. Enfim, a aparição, enfim, de algo ou não, você pode mudar, de acordo com que? As suas escolhas. Aquilo que você está vivenciando com o ambiente, porque a epigenética tem a ver com ambiência, então com o ambiente. Então, assim, quantas vezes eu decidi isso, eu vou ficar com isso, não tá bom, mas eu continuo. Como eu mando o comando pro meu ciático, manifestação, não é bem manifestação, ciático, ficar feliz e não doer mais. Fiz várias coisas, mas não tá funcionando. Rosilda, expressão, é expressão gênica, é a expressão que eu queria falar em vez de manifestação. Rosilda, assim, pode ser super fácil, né? Mas não é uma coisa, de fato, é toda essa conexão que você tem, que a gente está falando aqui agora, né? É toda essa percepção que nós estamos colocando, as coisas estão todas interligadas. Você realmente acredita que você pode fazer isso? Eu não estou dizendo que você não acredita, né? Eu tô convidando todos nós aqui a olharmos para aquilo que de fato a gente pensa, porque é aquilo que a gente de fato pensa, porque é a nossa energia. Aí a gente volta para tudo aquilo que a gente colocou, né? O nosso primeiro idioma é energia. Então não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou, é aquilo que eu vibro. Porque fala vibração, dá a impressão que, né? Ficar fazendo assim. Não é ficar fazendo assim. Mas eu, com um aparente estática, aparentemente eu estou estática aqui, né? Não, mas cada célula do meu corpo está, não é vibrando assim, existe uma onda, existe uma frequência, existe essa ondulatória, né? Então, e é essa comunicação, nós nos comunicamos assim. Por que você olha para uma pessoa e você tem uma afinidade, ou você olha para uma pessoa e fala, não gostei dela? Você nem sabe, você nem conhece a pessoa, você nunca ouviu mais gorda, mais magra, não falou, ela nem te abriu a boca, nada, e você tá lá falando alguma coisa que você gosta, você não gosta. Porque essa percepção energética que vocês tiveram é mútuo, porque se você emite uma energia, ela emite uma energia. Existe a leitura energética disso. Então, é isso. Então, não é assim, deixa eu, né? E é conversar, mas é conversar com você. É você se despir para você mesma. É você olhar para você e você falar, ok, qual é o meu ponto de vista aqui? Qual é o meu ponto de vista? Porque é o nosso ponto de vista que de fato cria a nossa realidade. O que é que eu acho disso daqui? Se eu acho que é difícil, vai aparecer dificuldade. Se eu acho que é fácil, vai aparecer facilidade. Só que é a não definição. Perceba o universo, como o universo funciona. Perceba, só aquilo que eu coloquei no começo aqui, que eu coloquei o exemplo do pássaro. O pássaro, ele não sabe se vai chover, se vai ter um tornado, se vai ser um terremoto. Ele não sabe disso. A única coisa que ele sabe é, eu tenho que ir embora daqui. Então ele não tá, mas, nossa, eu tenho um oceano inteiro para atravessar. Ele não tá, onde é que eu vou parar? Nossa, mas eu não vou conseguir. Ele só vai. Ele só vai.
Então, existe essa diferença entre os pássaros, né? Os animais, não vou falar, porque eu citei um exemplo específico do pássaro, né? Mas nós queremos racionalizar todo o nosso caminho. E nós queremos saber cada passo do caminho. Se você tem que sair de Nova York, do sul de Nova York, e vir até a Amazônia, o que você vai fazer? Onde eu vou parar? Onde eu vou comer? O que eu vou fazer? Mas não tem nada no meio do caminho para eu poder parar. Como que eu vou chegar lá, Simone? Você acha que eu sou louca? Você acha que eu vou até lá? Não vou. A gente não sai do lugar. Então, quando a gente não tem tudo preparado, pré-programado, delineado, determinado, ordenado, muitas vezes a gente não se permite. E é aí que a gente deixa de receber o presente divino. Porque quando a gente lança o nosso desejo, quando a gente lança aquilo que a gente de fato deseja, energeticamente. E quando, claro, com palavras, pode ser com palavras sim, claro, quando as nossas palavras são congruentes com aquilo que a gente está de fato desejando. Porque quando você fala, eu quero sair, vamos supor, né, o pássaro, voltando, eu quero sair daqui e ir para a Amazônia, e lá você tá, não vou conseguir. O que você está de fato se comunicando? O que de fato você está comunicando? Né? Então você não está comunicando, as palavras mentem, a energia nunca. Não tem como você mentir energeticamente. Aquilo que você é simplesmente vibra. Vibra e você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que o esforço é tipo assim, eu vou. Para e pensa, faz assim, ó. Faz assim e fica puto. Não consegue. Porque você está condicionada a ficar assim numa posição relaxada. E quando você quer ficar puto, a bioquímica, ela é incongruente. Ela é oposta, ela é antagônica. E você não consegue ficar puto. Entende? Então, por mais que... Então, você não vence. Não existe esforço no sentido de força de vontade que vença da bioquímica. Não existe. Então, não é isso. Então, você tem que sair do racional para poder. E o corpo... Gente, ninguém e nada cura o corpo. O corpo se cura. O corpo fala. O corpo se cura. Deus providenciou tudo o que o corpo precisa para se recuperar. Todos os sistemas funcionam. A única coisa que nós precisamos oferecer ao nosso corpo, que nós estamos constantemente consumindo, é a matéria-prima. Nós só precisamos oferecer a matéria-prima correta. Se você quer construir uma casa, adianta você falar que quer construir uma casa e não entregar tijolo, não entregar cimento? Não. Você precisa entregar tijolo, você precisa entregar cimento, você precisa entregar areia, você precisa entregar pedrinha, você precisa entregar as tubulações, os canos, você precisa entregar prego, você precisa entregar aço, você precisa entregar. Porque senão a sua casa não vai ser construída do jeito certo. Vai faltar matéria-prima. Então, quando você pensa em tudo isso que eu te falei, e é claro, gente, a alimentação, hello, tudo isso é alimentação, né? Então, o que você está colocando dentro do seu corpo, com aquilo que você pensa? Por isso que pensamento, sentimento, emoção, é aquilo com que você está alimentando a sua cabeça. Porque isso é um impulso, é o gatilho, é o estímulo que você precisa para desencadear toda essa reação no seu corpo. É isso que você está colocando. Então, é Rosilda, né? Você ainda não acessou o seu ponto de vista. Então, Rosilda, assim, é não linear. Porque você, né, por exemplo, parece louco. Como assim? Você é louca de você achar que você pode conversar com o seu ciático? De verdade, você não pode? Né? E se você não desse ouvidos ao que as pessoas pensam? A nada disso. Então, começar a limpar na gente. A gente nunca tem que olhar para fora. Nós sempre temos que olhar para dentro. Porque tudo está em nós. Absolutamente tudo está em nós. É só nós olharmos para nós.
A resposta está sempre em nós, só que não é cognitiva. Então não adianta você buscar por uma resposta cognitiva, tentando racionalizar a razão do porquê você não consegue fazer isso ou aquilo. Não é assim. Então quando você solta, por isso que é o soltar, é perguntar e soltar, conversar com o seu corpo, porque às vezes a dor no seu ciático, por exemplo, é um reflexo de outra coisa. Ele não tem problema nenhum. Ele só está manifestando, ele só está realmente manifestando outra coisa. E a questão é em outro lugar. Então, se você fica ali no ciático, ele só tá lá. Larga a mão de ser tonta. Rosilda, não tem a ver comigo. Eu tô ótimo. É um pensamento lá na sua coluna, cara. Você tem que soltar a sua cervical, você tem que soltar a sua... chama? A parte superior aqui, esqueci. Você tem que soltar. E aí eu vou liberar. Então, que mais? É por isso assim, por isso que as perguntas nos empoderam. É porque ela quebra essa linha, esse algoritmo pelo qual a gente funciona, essa linearidade. Não, porque se eu tô com dor no ciático, meu problema é no ciático, porque é ali que está a dor. Ele tá inflamado, ele tá pinçado, e é ali, então é ali que eu tenho que resolver. Não. E se ali for simplesmente o efeito de algo? Não é verdade? Então, assim, quando você... É a mesma coisa, vamos trazer para algo mais prático. Quando você faz uma como chama? Uma receita de bolo. Quando você faz uma receita de bolo e você tá lá tentando ficar mudando a receita, quando você não percebe, é seu forno, querida. O forno não tá funcionando direito e você tá mudando a receita. Quando você está disposta a olhar pro todo, aí você consegue enxergar o forno. Enquanto você está focado na receita, você pode mudar a receita, mudar os ingredientes e colocar sempre no mesmo forno. E o problema está no forno, porque ele não está aquecendo por igual, então o seu bolo não cresce, o seu bolo murcha, sei lá o que acontece com o seu bolo, porque o seu forno não está funcionando bem, né? Mas o problema está no forno. Só que o que acontece? Você está focada na receita, então você não consegue enxergar o problema no forno. E é assim com tudo na nossa vida. É assim com tudo, com tudo. Então, quando você está nessa conexão, quando você pratica essa unicidade com Deus, essa unicidade com o universo, chame do que você quiser, gente. Eu estou me permitindo, estou me lambuzando da delícia de chamar tudo isso Deus, porque para mim é esse Criador, para mim e hoje eu me empoderei. Não interessa se eu falo Deus, você leva para o seu Deus pequenininho. O meu Deus é gigante, o meu Deus é gigante. Se o seu Deus é pequeno, beleza. Se o seu Deus te pune, beleza. Não o meu. Não o meu. Não o meu. Então, gente, a gente já tá aqui. Exatamente, o racional de ter que ter uma resposta. Exato. Então, gente, a gente já tá aqui há um tempão. E vai fazer 1 hora, né? E o meu convite... Não, eu entrei atrasada. Mas assim, o meu convite para vocês é olharem para tudo, porque a gente tem coisas aqui que a gente vê, mas não enxerga. A gente ouve, mas não escuta. A gente sente, mas não percebe. Então, vamos desenvolver essa musculatura, porque não é simplesmente estar aqui, não é ficar criando, vivendo numa realidade que não existe, né? Eu crio a minha realidade, sim, eu crio a minha realidade, sim, e eu não tenho que concordar com ninguém. Eu não tenho que concordar com ninguém, mas eu saio, eu piso na rua aqui na frente da minha casa, eu saio, eu pego meu carro. Então existe toda essa unicidade que nós precisamos estar cientes de tudo isso. E nós precisamos estar ciente daquilo com o qual nós conectamos, porque o nosso sistema mesolímbico, que é essa ponte entre aqui e aqui, entre o todo, ele não descansa. Ele só vai descansar o dia que o meu corpo parar de funcionar. Então, nós estamos o tempo todo conectados com tudo, com o todo.
com tudo e com o todo. Então, o que é que você está alimentando o seu corpo de uma forma geral, não apenas pela boca, né? Com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta, sente, mas não percebe. Tudo isso são estímulos para quê? Que desencadeiam reações no seu corpo. Então, você cria o seu corpo. E como diz em algum lugar, né, no Axis também, você cria a sua, como que é? A sua, não é felicidade, mas você cria também a sua doença, né? Então, a gente cria tudo. Então, existe essa conexão. Então, vamos desenvolver muito mais essa musculatura de nos conectarmos com o todo e perceber o brilhantismo, o presente de que é tudo isso para o nosso favor, usar para nós, para e por nós. E sejamos nós o curador de nós mesmos. E o curador de nós mesmos não é que sou eu, vou me medicar. Não é isso. O curador de nós mesmos é cuidarmos de nós mesmos, porque nós temos essa capacidade. O nosso corpo tem essa capacidade. Então, sejamos nós o curador de nós mesmos, ao invés de ficar delegando para os outros e dando aos outros o poder sobre nós. Nós temos o poder sobre nós. E nós precisamos abraçar, reivindicar e tomar posse desse poder que foi dado para nós pelo Criador, né? Pelo Criador, imagem e semelhança. Nós podemos tudo, absolutamente tudo, a partir daqui, né? Daquilo que a gente alimenta, aqui e aqui. Então, gente, um beijo enorme em vocês e, enfim, eu adoro falar e sei que preciso, né? E acho que é um desserviço, na verdade, eu conseguir enxergar e com tantas outras pessoas poder enxergar tanta coisa, e eu só gostaria de trazer essa conscientização para as pessoas de poder ter essa visão mais ampla sobre tudo. Então, se vocês desejarem alguma coisa, me mande uma mensagem do que vocês desejam que eu fale, que eu com certeza vou falar, tá bom? Pode mandar perguntas, que eu gosto de fazer também vídeos para responder, e aí vocês também vão me ajudar com ideias. Tá bom? Mais direcionada para aquilo que vocês desejam ouvir e não para aquilo que eu quero falar. Tá bom? Então, um beijo enorme para vocês e uma linda semana para todos. Tchauzinho!